início ao nosso quarto módulo, tudo bem? Então, nós vamos aqui conversar um pouquinho hoje sobre a entrada da República do Brasil. Então, no terceiro módulo, no segundo módulo, nós vimos todas as modificações que estavam acontecendo na história do Brasil, no período do segundo reinado, né, no término do governo do Dom Pedro II, analisando aí criteriosamente vários fatores que inclusive está até no roteiro do trabalho que eu dei para vocês desse bimestre, que seria a construção então dos partidos republicanos, principalmente do Partido Republicano Paulista, a partir do movimento abolicionista também, e a crise do café, que acabou, né, fazendo uma conjuntura de fatores aí para a saída do Dom Pedro II, principalmente, e também a questão da Guerra do Paraguai, que fortaleceu demais aí o contexto dos partidos e do movimento republicano no Brasil, junto com o movimento abolicionista. Bom, a gente estudou até a saída do Dom Pedro, literalmente, Guerra do Paraguai e saída dele, e agora nós vamos aqui falar um pouquinho sobre a entrada da República, né? Então é conhecido como a República Velha, e o período que ela vai é de 1889, já que a República aconteceu em 15 de novembro de 1889, até 1930, onde entra aqui Getúlio Vargas. Então, esse período aqui, nós dividimos a história do Brasil em períodos para ficar mais fácil, cronologicamente, linearmente também, para a formação então do contexto da nossa história e também se entender, né, qual é o período, vamos dizer assim, econômico e político vigente naquele momento que dá estabilidade para as instituições republicanas no decorrer e de acordo com a quantidade de presidentes que se analisa naquele período também. Então, de 89 a 30 é um período, de 30 a 45, governo Getúlio Vargas, era varguista, de 45 a 64 nós temos o período de redemocratização, posterior regime militar e depois o regime militar até os dias de hoje. Então, nós dividimos e fracionamos para ficar também mais fácil. Então, aqui nós temos a entrada da nossa república para valer e a partir de agora nós vamos estudar todos os presidentes da república, tudo bem? Então vamos lá. Nós temos então a saída do Dom Pedro II e nós formamos um governo provisório, né? Porque é um governo provisório porque está tendo um golpe de Estado, então não tem como nomear um presidente naquele momento, no golpe de Estado. Nós sempre nomeamos uma cúpula, uma intervenção, a maioria das vezes é militar, para poder então se organizar para os próximos meses, a dar estabilidade às instituições daquele governo que está sendo modificado. Então, nós temos aqui um governo provisório que é chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Então, de patente maior, homem mais respeitado do Exército e que teve uma participação importante no processo da instalação da República no Brasil. Porém, ele era amigo íntimo do Dom Pedro II e chegava até a ter uma tendência monarquista, nesse sentido de centralização de poder. Mas ele foi escolhido pelos militares para poder, né, ser o primeiro presidente eleito aí do Brasil, por vias indiretas ainda, mas que estabelecesse as instituições republicanas no Brasil para fortalecer o chão que nós estávamos pisando, né, naquele momento. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca presidiu o governo provisório e as primeiras medidas que ele vai tomar. Então, é importante para a gente estabelecer aqui o palco que vai se dar à República Brasileira. Extinção do Conselho de Estado, que tinha no governo do Dom Pedro II, aquele Conselho de Ministros, nomeação de interventores estatais, isso é importante, então, porque ele vai nomear interventores da segurança dele, da confiança dele, para chegar até as províncias que agora vão virar estados pela Constituição Republicana e que vão intervir diretamente, né, em conjunto com o Marechal Deodoro da Fonseca. A expulsão da família real do Brasil, apesar de que isso aqui é um evento que nem precisou muito, vamos dizer assim, se preocupar em expulsar o Dom Pedro II, porque ele saiu do Brasil penoso e triste pelo que tinha acontecido. Separação entre Estado e Igreja, isso aqui é importante, lembrando que a Igreja sempre fortaleceu a monarquia, né, ela sugere o poder absolutista, e a naturalização de todos os estrangeiros que viviam aqui no país. Houve também outras modificações no processo constitucional, tudo bem? Então a gente vai ter que estabelecer aqui renovadamente um novo voto censitário, não mais aquele que vocês sabem que, né, que é o voto da mandioca, o de acordo com a quantidade de contos de réis, então, que tinha, né, aquele nobre português por ano. A gente sabe que é um voto censitário, isso vai ser alterado, isso vai ser modificado a partir de agora na Constituição Republicana, mas não quer dizer que ela é sufrágio universal. Negros, mulheres ainda não fazem parte desse processo participativo eleitoral.
tá? Os cemitérios também se tornaram públicos, a igreja não pode mais em fazer o processo de enterro das pessoas, porque antigamente nós enterrávamos os mortos dentro da igreja ou fora da igreja. Quem tinha mais dinheiro ficava no altar, quem tinha menos dinheiro ficava lá no portão da igreja. Nesse momento, então, nós vamos ter a secularização dos cemitérios pelo Estado, vai ficar sob a tutela do Estado o processo de velar o corpo e de enterrar também. Política do encilhamento. Toda essa construção, essa formação do governo provisório, nós temos que entender que houve processos que é necessário para dar estabilidade política. Então, uma mudança constitucional é uma. Então, a primeira preocupação é: mudei a Constituição, deliberei quem vai ser agora o cidadão, como vai se organizar os poderes, né? Porque o poder moderador ele morreu. Lembra do poder moderador que representava o Dom Pedro II? Não tem mais poder moderador, só tem 3 agora: o judiciário, executivo e legislativo. E a partir disso, então, autônomos, cada um com a sua formação. Esses ministros vão ser escolhidos pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Alguns ministérios que vocês conhecem hoje começam a nascer agora, a partir da República. Diversos ministérios, como da Educação, do Trabalho, desse primeiro processo da República. E a partir de toda essa construção na parte política, agora nós vamos ter a parte do quê? Econômica. Então, a política do Marechal Deodoro da Fonseca, ela ficou conhecida na história como política do encilhamento. Encilhamento era o local onde se encilhavam os cavalos para jogos de corrida, que são jogos de azar. Então, aí você vai olhar assim: nossa, professora, mas política econômica chamada política do encilhamento, jogos de azar, então alguma coisa não deu certo, né? Não, ela ficou conhecida realmente como encilhamento porque a política econômica do Marechal Deodoro da Fonseca foi uma política do azar, ela não deu certo. Lembrando que a partir de agora, todos os presidentes da República nós vamos estudar política econômica, política social e as instituições políticas. Sempre. Nós vamos estudar de cada presidente da República, tudo bem? Então, isso é um pouquinho assim desgastante, mas tenho certeza que vocês vão adorar, porque eu adoro estudar a história do Brasil. Então vamos lá. Política do encilhamento, então, porque foi uma política do azar. O ministro da Fazenda era Rui Barbosa, ele foi o responsável por fazer essa política econômica. O objetivo: facilitar o crédito e a industrialização. Para fazer esse processo, o que ele fez? Ele começou a emitir muito dinheiro, muito dinheiro. Quando eu começo a emitir muito dinheiro, eu tenho um problema sério. Quando eu tenho muito dinheiro à disposição no mercado, o que acontece com o preço das coisas? Vai lá em cima. Então, uma alta inflação, juros absurdo. Então, ele foi na verdade, na contramão do que seria a manutenção, então, ou o benefício desse processo de industrialização. Muito dinheiro à disposição, muita inflação. Então, ele jogou do lado oposto do processo econômico e se deu mal. Quais foram as consequências? Crise econômica, inflação, especulação financeira, uma pequena industrialização, não houve uma industrialização grande no Brasil, e a solução foi o Fundilau, que depois vai ser pago essa dívida no governo Campos Salles, né? Que é o Fundilau aqui seria o rescalonamento da dívida brasileira. Então foi uma política de insucesso, uma política mal feita e que acabou aí trazendo muitos problemas econômicos para o governo do Marechal Deodoro da Fonseca. O Marechal Deodoro da Fonseca, além de ter sido assim, vamos dizer assim, ter tido insucesso na parte econômica, ele vai pegar um outro evento aqui, ó, que é a revolta da Armada. A Armada é a nossa marinha, ela se chamava de Armada, tudo bem? Lembrando que o Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente, é militar, do exército, mas isso não quer dizer que as outras forças militares estão de acordo com tudo que ele faz. Então, ela é uma instituição de tamanha força, super importante, e que quer, deliberadamente, fortalecer o poder legislativo no Brasil. Marechal Deodoro da Fonseca, ele é um militar que concentra poderes na mão dele, um militar, né, que na verdade ele tem ali uma estrutura monarquista, então ele não combina muito bem essa questão de facilitar o governo junto com o legislativo. Então, qual foi o motivo da revolta da Armada? Motivos. Em novembro de 91, registrou-se como reação à atitude do presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca, que com dificuldade de negociar com a oposição representada pela elite cafeicultora, ordenou o fechamento do Congresso em 91. Então ele tem a primeira medida dele arbitrária, a primeira medida dele, né, que vamos dizer assim, que já dificulta as negociações políticas dele para a manutenção do próprio governo. Então quando ele fecha o Congresso, a Armada vai o quê? Se manifestar.
se manifestando, o que ela vai fazer? Ela vai parar na costa do Rio de Janeiro, vai armar todos os navios de guerra com os canhões apontados para o Rio de Janeiro e fazer vamos dizer assim, uma afronta ao Marechal Deodoro da Fonseca, pedindo para ele reabrir o Congresso. Se ele não reabrir o Congresso, a Armada, então, ameaçava bombardear todo o Rio de Janeiro. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca ele não conseguiu lidar com essa situação e acabou renunciando. Então, o primeiro presidente do Brasil, para o nosso desgosto, renunciou e assume, então, o seu vice, o governo Floriano Peixoto, que ficou no período de 91 a 94. Floriano Peixoto, sim, esse é um general de ferro, esse é um general bravo, esse é ele é o oposto do Marechal Deodoro da Fonseca e ele conseguiu conter a revolta da Armada e mais a revolta federalista e diversos outros eventos que aconteceram no Brasil na decadência já desse processo do primeiro momento da República Brasileira. Lembrando que a República não teve participação social, nenhum dos processos políticos no Brasil houve realmente uma adesão social. Foram rupturas que aconteceram entre as instituições e nós ganhamos, né? Na verdade, todas, né? As nossas mudanças políticas, não houve participação da população. Então, o Floriano Peixoto, assim que ele assume, ele reabre o Congresso e suspende o estado de sítio. Né? O que é estado de sítio, gente? Quando suspende os direitos civis e constitucionais, certo? A Constituição não existe, então o que manda é a lei militar na rua. Então ele suspende o estado de sítio do Marechal Deodoro da Fonseca e reabre o Congresso. Governou com mão de ferro e impôs uma política centralizadora que priorizava o executivo forte. Radicalizou na luta contra os setores monarquistas e implementou reformas que favoreceram a nova burguesia e as classes médias e baixas e lançou uma política de protecionismo alfandegário, baixou o preço da carne e do peixe. Quando eu falo que é protecionismo alfandegário, é uma forma de proteger o produto do Brasil, tá? Ou seja, evitar que entre muito produto importado e valorizar então a industrialização brasileira. Então a gente percebe que ele é um líder super centralizador, é conhecido como general de mão de ferro porque ele era um homem de pouca conversa e deliberava muitos decretos, mas ele conseguiu dar estabilidade a esse primeiro momento da República do Brasil. E apesar de ter conquistado o apoio de muitos setores da sociedade, precisou enfrentar uma polêmica sobre a legalidade de sua permanência no poder e teve de lidar com rebeliões e protestos até o fim de seu mandato. Por quê? Né, que ele teve esses eventos polêmicos em relação ao governo do Marechal Floriano Peixoto? Porque toda vez que o presidente renuncia, é necessário que seu vice convoque novas eleições. Esse é um processo que seria um processo democrático, porque o vice, legitimamente, ele não condiciona a representatividade do voto, né? Então, em vez de ele convocar novas eleições, ele simplesmente tomou o poder e legitimou o seu poder. Por isso que diversas outras tendências políticas em oposição ao seu governo acabaram pressionando ele e as facções políticas regionais se opuseram ao governo do Floriano Peixoto. Então, vocês estão percebendo que o início da nossa república não foi muito fácil, né? Porque você sair de uma forma de governo para dar estabilidade no outro, isso é preocupante, né? A gente tem que se preocupar, na verdade, com tudo, com a questão social, com a questão econômica, com a questão política. Então, fica bem complicado aí não conseguir conter essas revoltas nos estados, principalmente. Então, ele pega aqui já a segunda revolta da Armada e a revolta federalista. Então, a segunda revolta da Armada, ela acontece novamente. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele renuncia devido à primeira revolta da Armada, ele não consegue negociar nem conter a Marinha Brasileira. E não contentes, porque acreditavam que o governo do Floriano Peixoto não era legítimo, a Armada volta à tona com a segunda revolta da Armada, que aconteceu em 1893. O seu líder aqui, ó, Custódio de Melo versus Floriano. Os revoltosos, eles conclamavam a volta da monarquia e teve a vitória do Floriano por fim. O Floriano acabou até pedindo ajuda para a Armada Portuguesa para poder conter, então, a Armada Brasileira. O Custódio de Melo, ele pediu asilo político em Portugal e nós temos o rompimento das relações diplomáticas, porque na verdade o Floriano queria o Custódio de Melo vivo para poder então condená-lo lá à morte, mas Portugal acabou dando esse asilo político que houve esse processo diplomático entre Portugal e Brasil.
E logo após, que nós temos a revolta da Armada, que acabou sendo contida pelo Floriano Peixoto, nós temos a revolta federalista que acontece no Rio Grande do Sul, de 93 a 95 também, acabou fragilizando o governo do Floriano Peixoto, porque foi entre as facções políticas rio-grandenses, que tem tamanha força desde a revolta da Farroupilha, que eram os pica-paus e os maragatos, duas facções políticas regionais, um republicano e o outro federalista. Nós temos aqui o Júlio Castilho, né, que era líder dos pica-paus, e a revolta ela acontece devido à reeleição ou não do presidente do Estado. Por quê? Porque essa questão da reeleição do presidente do Estado é tudo fraudulento, né? São presidentes de Estado que é a mando do coronel da região que estabelece o poder dele. Então, por ser um sistema fraudulento, nós temos muita briga de facções políticas, porque não é legítimo o poder, né? Tudo corrompido. Então, isso problematiza a questão da instabilidade política desses partidos políticos nas províncias, que no caso agora são estados, né? A interferência de Floriano, houve vitória dos pica-paus, né? Que são republicanos, e o Marechal de Ferro aqui, que deram um apelido, na verdade, ao Floriano de Marechal de Ferro, porque ele conseguiu conter a revolta da Armada, conseguiu conter a revolta federalista, e aqui nós temos o fim do mandato e convocação de novas eleições. Então, esse período da República ficou conhecido como República das Espadas, porque os nossos dois primeiros presidentes, eles foram o quê? Militares, certo? A partir de agora, nós vamos ter a alternância de presidentes civis e presidentes militares até 30. Então, nós temos aí, consequentemente, 11 presidentes para estudar a partir, então, da saída da República das Espadas, certo? E aí, nós entramos aqui, então, no primeiro presidente civil, tudo bem? Prudente de Moraes. O período que ele fica, veja bem, hoje nós vamos estudar alguns presidentes e depois outros presidentes, tudo bem? Porque senão vai ficar muito presidente para vocês, aí fica muito pesado. Mas vamos lá. O Prudente de Moraes, então, é um presidente civil. Ele ficou de 94 a 98. A partir desse momento, nós tivemos, então, na totalidade, depois de 2 presidentes militares, nós tivemos 11 advogados e 1 militar. Então, aqui soma 12, então nós tivemos 14 presidentes do período de 1889 até 1930. Conhecida como a República do Café com Leite. A partir do momento que Prudente de Moraes entra no poder, nós saímos da República das Espadas para entrar na República do Café com Leite. Nós vamos entender quais foram as artimanhas, né, que estabeleceram essa política do café com leite. Nós já temos alguns eventos aqui, de presidente por presidente, ok? Depois na apostila de vocês, com certeza vocês vão ter possibilidade de estudar. Fim da revolta federalista, por fim, aquela revolta que começou lá no Floriano Peixoto, deu fim definitivo agora. Questão da Ilha de Trindade, que foi agora dada para o Brasil, essa questão aqui, com a Inglaterra. Questão do Amapá, com a Guiana Francesa, o Amapá veio para o território brasileiro, então isso aqui ainda é política externa. Questão de Palmas com a Argentina, Paraná e Santa Catarina, vai ficar definitivamente com o Brasil, vai limitar a fronteira corretamente com a Argentina, principalmente. E nós pegamos aqui um evento super importante, na literatura principalmente, sobre a Guerra de Canudos, um movimento social, messiânico, significativo, né, que representa aqui o abandono social de uma população sertanista que passava fome, né, na Bahia. E aqui o líder, o Antônio Conselheiro, que é esse líder messiânico, tá? Então, acontece no interior da Bahia, tem em torno de 20 mil mortos, embora a adesão do movimento foi mais de 40 mil. Isso representa o descaso social do Nordeste, porque essa população ela estava né, descamisados, passando fome, a mando dos coronéis, começam a abandonar as fazendas onde trabalhava e iam se juntando com Antônio Conselheiro, que era um líder messiânico e que acaba né, formando a própria igreja, a própria cidade, começa a tirar a população dos coronéis que trabalhava. Então a classe burguesa, a classe endinheirada, latifundiária vai começar a se opor ao Antônio Conselheiro junto com a igreja, porque ele começa a tirar os fiéis da igreja e trazer para ele enquanto líder messiânico, né, representante vamos dizer assim, como se fosse Jesus andando aqui, né, eles vestem uma túnica branca enorme, todo barbudo, todos de branco, para representar a figura mesmo de Jesus aqui na Terra, e essa adesão começa a incomodar demais o governo, porque toda a população começou a se debandar para o lado do Antônio Conselheiro. Então foi um movimento onde foi impiedosamente combatido pelo governo e
matou 20 mil sertanistas pobres, decadentes, que estavam passando fome. Esse foi um evento importante, um evento que também nós estudamos na literatura e aconteceu no governo do Prudente de Moraes. Próximo presidente aqui, Campos Salles. Ele foi responsável por aquele fundilau. Lembra aquele fundilau que eu passei no Marechal Deodoro da Fonseca? Devido à dívida enorme que nós vamos ter com a Inglaterra desde o Dom Pedro II, ele é o presidente responsável pelo rescalonamento dessa dívida externa. Então ele fez um saneamento financeiro, renegociou a dívida externa, alcançou o equilíbrio financeiro, acalmou os credores, conhecido como fundilau. É um rescalonamento da dívida brasileira com a Inglaterra, queda no real valor salarial. Então ele começa a tomar as primeiras medidas em crise econômica de uma nação. Então ele começa, queda no real valor salarial, cai, a gente chama isso de arroxo salarial, quando a gente aperta o salário do trabalhador, aumento da carga tributária para mais arrecadação para custo do Estado, redução das despesas do governo. Tá? Então ele renegociou a dívida do Brasil com a Inglaterra, principalmente. Ele fez o arroxo salarial, diminuiu o salário do trabalhador, aumentou as cargas tributárias e reduziu as despesas do governo. São medidas extremamente impopulares, mas que é necessário dentro de um contexto de uma dívida externa que o Brasil estava. Até hoje nós não gostamos desse processo, não é verdade? De diminuir o nosso salário, de aumentar a carga tributária, mas é necessário para a manutenção da própria sobrevivência do Estado. Então, para se garantir, fez a política dos governadores. É uma das políticas mais importantes, onde o governo central apoiaria os governos estaduais, desde que estes o apoiassem no Congresso Nacional. Esse sistema ficou conhecido no Brasil como coronelismo, controle de votos fácil. Voto do cabresto, estabelecimento da República do café com leite e alternância do poder entre Minas Gerais e São Paulo. Foi ele que foi o responsável por estabelecer o apelido política do café com leite. Por quê? Porque ele criou um mecanismo chamado política dos governadores, onde era apoiado pelos coronéis e onde facilitava a ascensão do presidente. Ou seja, todo mundo só votava no presidente e no deputado estadual que os coronéis pediam para estabelecer essa política de favores com o coronel. E isso ficou conhecido como coronelismo. E isso foi articulado pelo sistema eleitoral, conhecido como voto do cabresto. Ou seja, o coronel pegava seus funcionários, seus apadrinhados, ia votar e votava em alto bom som, porque o voto não era secreto, na frente do coronel e falava em quem votava, e todos votavam em quem o coronel queria. Dessa forma, estabeleceram aqui a conivência de Minas Gerais e São Paulo, onde ora ganhava um presidente mineiro, ora ganhava um presidente paulista. Por isso que ficou conhecido como a República do Café com Leite. Então, ele é um presidente muito importante, um presidente que, na verdade, determinou a política brasileira até 1930. Tudo bem? Vamos lá, então? Após a saída, então, do Campos Salles, nós entramos aqui no Rodrigues Alves, do período de 1902 a 1906. Então, preocupação com a remodelagem urbana da capital do Brasil, reurbanização da cidade do Rio de Janeiro, capital desorganizada. Então, ele foi um presidente que queria deixar a capital mais bonita, principalmente na questão do saneamento básico, tá? É muito feio, lembrava muito cortiço, aquela estrutura colonial da Idade Média. Então, ele queria modernizar a cidade do Rio de Janeiro, mas isso teve um custo alto para ele. Essa reorganização arquitetônica, agradável, quer dizer, deixar a cidade mais bonita, ele foi obrigado, então, a marginalizar as pessoas que viviam ali, certo? Que estavam ali, então, dentro do contexto da cidade. Essas pessoas foram expulsas da cidade do Rio de Janeiro e foram para onde? Para os morros, onde hoje estão as favelas do Rio de Janeiro. Então, é uma construção histórica. E nesse processo, ele queria, então, acabar com as doenças epidemiológicas, aí, que estavam trazendo muita dor de cabeça para o Brasil. E aí nós temos aqui... Nós temos aqui, então, a revolta da vacina, em 1904, super importante, porque foi uma vacina obrigatória, onde o presidente fez com que os enfermeiros vacinassem obrigado as pessoas na rua, e as pessoas não sabiam por que estavam sendo vacinadas. E essa revolta da vacina, junto com essa questão aqui de uma capital desorganizada, de urbanização, de expulsar as pessoas da cidade, acabou ocasionando a revolta da vacina. Não só em si a vacina obrigatória, mas outros fatores sociais também agregaram valores nesse processo. Nós temos aqui o Tratado de Petrópolis, que por fim, definitivamente, o Acre vem para o Brasil, o território do Acre. Convênio de Taubaté, que é a primeira crise de superprodução do café do século XX. Esse convênio de Taubaté foi onde ficou definido uma
estrutura política e econômica do governo, onde iria privilegiar os grandes cafeicultores em crises econômicas, comprando o excedente do seu café ao governo, para que assim não prejudicasse então as safras de café no Brasil. Tá? Então esses aqui são os eventos que trouxeram à tona aí no governo do Rodrigues Alves, que vai de 1902 a 1906. Tudo bem? E nós temos aqui o Afonso Pena. O Afonso Pena é perceptível que ele é o primeiro presidente mulato do Brasil. Depois não tiveram outros. Ele é uma representação pontual aqui em relação a essa questão. É importante a gente falar do Afonso Pena nessa questão dele ser o primeiro presidente mulato do Brasil. Tá? Então ele é conhecido como fazedor de presidentes porque todos os outros presidentes antecessores que nós estudamos agora foram eleitos com a repercussão e o trabalho dele. Efetivou as disposições do convênio de Taubaté que foram definidos a questão da compra do excedente da safra de café entre o presidente, entre o Estado e os grandes produtores das safras, né? Participação da Conferência da Paz de Haia, que é uma conferência que antecede a Primeira Guerra Mundial, lembra da diplomacia secreta? Ele teve essa participação de diplomática do Brasil, que antecede a Primeira Guerra Mundial, e morre antes de cumprir o seu mandato. Pois bem, por hoje eu vou terminar nesse presidente, porque pela data dele aqui, ó, 1910, de 1910 depois nós vamos ver o restante que vai se cumprir até 1930. Então essa é a primeira parte da história dos presidentes da República do Brasil. Tudo bem? Qualquer dúvida nós estamos lá na nossa aula online e um beijo no coração de vocês.